Olá, meu amado irmão, minha amada irmã. Hoje vamos dar continuidade na série Cristo virá buscar a sua igreja, parte 2, dentro ainda do livro de Hernandes Dias Lopes, A Segunda Vinda de Cristo, Nossa Grande Esperança. O tema, o assunto desse nosso segundo encontro ainda continua dentro dos sinais gerais da Segunda Vinda de Cristo, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 24, os versos 1 ao 51. E a leitura inicial para essa segunda parte está nos versos 1 e 2, que diz: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Durante todo o percurso da história, o ser humano ele é uma incógnita. Isso quando se trata do tema religiosidade. É só olhar, meus amados irmãos, para os primeiros povos da terra, e as suas crenças. De um modo geral, o politeísmo ele dominava a vida espiritual dessas primeiras civilizações. O que não faltavam, na verdade, eram deuses que os digam, os egípcios, os gregos, os romanos. A realidade era a necessidade de se manter uma entidade maior por perto e se fazendo presente de uma maneira ou de outra, seja nas suas imaginações ou mesmo na elaboração ou esculpindo uma figura mística, a ponto de trazer para si essa entidade, e isso apenas para preencher um espaço vazio dentro dos seus corações no que diz respeito à religiosidade. Mas a pergunta que eu venho fazer é: entre tantos deuses cridos, aponte qual deles não foram criados? Você consegue responder? E acredite você ou não, a maioria das pessoas que professam esse Deus, elas querem crer nele, reconhecendo as Escrituras Sagradas, porém, as usando apenas nas partes que as interessam, não se deixam levar pela revelação do Espírito, mas acabam buscando a sua própria revelação nos seus próprios interesses. Elas acabam utilizando para o seu bel prazer. Crê em Deus, nas Escrituras Sagradas, mas não reconhece a sua trindade, a sua soberania e a sua eternidade. Creio em partes, que o Pai é Deus e separado do Filho e do Espírito, que as imagens mentais que acabam fazendo dessas figuras místicas criadas através de estatuetas não infringe ou não agride o segundo mandamento bíblico, que é não fazer imagens de esculturas, tanto nos céus quanto na terra, que Deus é só amor e não é ira, Ele não aplica a sua justiça. Essa é a vida que a grande maioria das pessoas que se dizem cristãs querem viver, infelizmente. Mas Deus, Ele é trino, Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito. Ele já aplicou a demonstração do seu amor através do seu Filho Jesus Cristo, o Deus encarnado, o qual veio, morreu, ressuscitou, para que nele os remidos pudessem também ressuscitar das trevas e serem alcançados pela graça e pelas multidões das suas misericórdias. E ainda ele nos deixou o seu Espírito para nos consolar, para nos confortar. E a próxima pergunta: qual dos deuses imaginários ou criados por mãos humanas fez isso por você? Você consegue me responder? E a história não para por aí. Ele veio e retornou aos céus, mas ele retornará uma segunda vez, e ele retornará para aplicar a sua justiça. E se você crê no Deus da Bíblia, crê nesta verdade também. Cristo virá uma segunda vez e virá para buscar a sua igreja. E se você faz parte ou é parte integrante dela, com ele estará também nas nuvens no grande encontro triunfal. Os sinais gerais da segunda vinda de Cristo, mais enfatizado em toda a Bíblia. Você sabia disso? Se não sabia, quando nós falamos ou nos reportamos a primeira vinda de Cristo, nós temos por volta de 300 passagens. Mas quando se trata da segunda vinda de Cristo, 8 vezes mais passagens se apresenta, pula para 2.400 vezes. Eu não sei qual é a sua religião, todavia, se a Bíblia é a sua única regra de fé e prática, essa verdade necessariamente deve ser compreendida. Cristo virá uma segunda vez,
Será que você vai estar preparado? Será que o seu nome estará escrito no grande livro da vida? Nos deixemos admirar muitas das vezes por muitas coisas. E o problema é que não vemos por dentro estas coisas. Mas se Cristo nos revela, passamos a entender a sua revelação. Os seus discípulos, admirados com a beleza daquele templo, o templo de Jerusalém, eles não conseguiam enxergar o interior daquele local. E os sinais gerais da segunda vinda de Cristo, ele abre esse cenário com 2 pontos chaves. O primeiro, através da admiração desses discípulos e a declaração de Jesus. De um lado, nós temos os discípulos vendo a beleza daquele templo, do outro, Jesus dizendo, não ficará pedra sobre pedra daquele lugar, ou seja, tudo iria ruir, tudo iria cair. O terceiro templo de Jerusalém iria ao chão. Segundo, a profecia a respeito da destruição de Jerusalém e da sua segunda vinda. Se Cristo não nos revelar jamais, nós entenderemos a sua revelação. Tanto que esses discípulos, ou os seus discípulos, perguntaram quando isso ocorrerá e quais sinais haveriam da sua vinda. Estavam com Cristo, andavam com Cristo, eles criam em Cristo, mas ainda não haviam compreendido a mensagem. Há tempo, meus amados, para todas as coisas, inclusive para o amadurecimento. O que Jesus estava dizendo era que a destruição do templo era um símbolo do que iria acontecer na segunda vinda de Cristo, predizendo a iminente catástrofe de Jerusalém como um tipo da grande tribulação no final de todas as coisas, ou no final dos tempos. E para finalizar, nós precisamos estar atentos aos sinais da segunda vinda de Cristo. Nós não devemos jamais brincar com as coisas espirituais. Somos passageiros, mas não estamos aqui por acaso, em vão. Há um propósito para a sua vida, seja ele com Deus ou separado definitivamente da sua presença. Portanto, busque em Deus o propósito da sua existência e viva por Ele, para Ele e por meio dele.